Imagine acordar de manhã, comer algo que faz parte da sua rotina, e em menos de 48 horas, estar morto. Isso não é um filme de terror. É o que aconteceu com mais de 50 pessoas no Congo, vítimas de uma doença misteriosa que ninguém consegue explicar. Crianças morreram horas após comerem um alimento comum na região. O que está por trás desse surto? Por que os sintomas são tão rápidos e letais? E o que isso tem a ver com você, mesmo estando do outro lado do mundo? Segura esse like até o final, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Hoje a gente vai falar sobre um caso que está deixando o mundo inteiro em alerta, uma doença desconhecida que matou mais de 50 pessoas no Congo em poucas horas. Sim, você ouviu certo, horas. E o pior? Tudo começou com um prato que, para muita gente por lá, é tão normal quanto comer arroz e feijão aqui no Brasil. Mas antes que você pense que isso é só um problema distante, segura aí. Porque essa história envolve morcegos, doenças misteriosas e um risco que pode afetar até mesmo quem está a milhares de quilômetros. Vem comigo que a gente vai destrinchar tudo. Tudo começou em janeiro de 2025, em uma pequena aldeia chamada Boloko, no noroeste do Congo. 3 crianças, todas com menos de 5 anos, comeram um morcego assado, um alimento comum na região. Mas em menos de 48 horas, elas começaram a ter febre alta, vômitos com sangue e hemorragias internas. Resultado? Todas morreram. E não parou por aí, outras 4 crianças da mesma família, entre 5 e 18 anos, também foram a óbito com os mesmos sintomas. Em semanas, o surto se espalhou, atingindo mais de 400 pessoas e matando pelo menos 53. E o que mais assusta? Até agora, ninguém sabe exatamente qual é o vírus ou bactéria por trás disso. Os testes descartaram ebola, dengue, febre amarela, e alguns casos até deram positivo para malária, mas isso não explica a letalidade absurda. É como se fosse um novo inimigo invisível. Agora, você deve estar pensando, mas quem come morcego? Pois é, aqui no Brasil a gente torce o nariz, mas em partes da África, principalmente na bacia do Congo, isso é tão normal quanto comer frango. A carne de animais selvagens, como morcegos, cobras, chimpanzés e até porco-espinhos, é chamada de boucher e faz parte da cultura local. Sabe por quê? Por falta de opção. A região não tem criação de gado ou aves em larga escala, e a proteína animal é escassa. Estima-se que 5 milhões de toneladas de carne selvagem sejam consumidas por ano ali. Ou seja, não é luxo, é necessidade. Mas essa prática, que já era polêmica, agora virou um pesadelo. Por quê? Como a gente viu na pandemia de Covid-19, quanto mais o ser humano invade habitats naturais e consome animais selvagens, maior o risco de vírus desconhecidos saltarem para humanos. Enquanto isso, os cientistas estão correndo contra o tempo. Amostras de sangue das vítimas foram enviadas para o Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica do Congo, mas até agora, nada. A doença parece ter sintomas de febre hemorrágica, mas os tratamentos convencionais não funcionam. E tem um detalhe macabro: o tempo entre os primeiros sintomas e a morte é tão rápido que muitos pacientes nem chegam ao hospital. A OMS já está monitorando a região e isolando casos, mas o medo é que o surto ultrapasse as fronteiras do Congo. Afinal, em um mundo globalizado, um vírus pode pegar um avião antes mesmo de a gente descobrir o que ele é. E aqui vem a pergunta que não quer calar: mas o que eu tenho a ver com isso? A resposta é simples: tudo. Primeiro, por que doenças zoonóticas, aquelas que pulam de animais para humanos, estão aumentando? Segundo a OMS, surtos assim cresceram mais de 60% na África na última década. Desmatamento, mudanças climáticas e o comércio de animais selvagens são combustível para isso. Lembra do ebola? HIV? Covid-19? Todos vieram de animais. E se essa nova doença for tão contagiosa quanto? Segundo,
Porque saúde global é um quebra-cabeça, um surto em um país pode virar uma emergência mundial em semanas. Por isso, monitorar casos como esse não é só dever do Congo, é responsabilidade de todos nós. Será que a gente está repetindo os mesmos erros do passado, ou dessa vez a ciência vai conseguir frear essa ameaça? Conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre esse surto e o que achou mais chocante. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ficar ligado nisso e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê na próxima, e lembre-se, às vezes, o perigo está mais perto do que a gente imagina. Saúde-se!